por mim, eu quero dizer a vocês que eu tenho muito mais por você. Pode ter certeza disso. É um amor de pai. Ninguém consegue entender. Cada vez que eu posso estar aqui, meu coração se alegra de ver o crescimento dessa igreja, ver o amor que vocês têm pelo chamado, por esta obra. E é muito bom estar com vocês. Nós sabemos que essa caminhada com Jesus não é tão fácil. Está o pastor Dornelles aqui e ele sabe me dizer muito bem. E existem momentos em nossas vidas que de verdade, mesmo nós amamos e sendo crente, o nosso adversário vem tentar roubar os nossos sonhos. A Bíblia diz no livro de João 10, que o diabo, ele tem uma função e ele é convicto naquilo. Nós, que muitas vezes não somos convictos em quem nós somos, mas o diabo é. E a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vive para isso. E eu louvo a Deus porque quando nós encontramos uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de amor, o diabo pode até roubar alguma coisa sua, mas ele vai ter que devolver, como nós vimos aqui nesta noite. Quantos estão preparados para a grande restituição do Senhor aqui nesta noite? Expresse a sua alegria a Ele e diga assim: Senhor, diga comigo: Senhor, eu estou convicto que tudo que o diabo roubou, eu terei em dupla honra. Expresse a sua alegria a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe esses meninos abençoados. Robson Félix, pastor da sede, Mércia Félix, todos vocês, nós temos um carinho muito grande e um amor muito grande por você.